Olá, nós vamos conversar agora sobre intervenção extraterrestre. Não é invasão, é intervenção. Será que os extraterrestres eles podem intervir na Terra no caso de haver uma guerra, né, uma guerra mundial? O que é que você acha aí? Coloca aí no comentário a sua opinião, o que é que você acha. Mas a gente vai conversar hoje sobre isso baseado em vários estudos que eu fiz sobre o tema, né? Eu gosto muito de estudar sobre extraterrestre. E a primeira coisa, antes de responder essa pergunta, a questão é exatamente essa. Os extraterrestres, eles são bons, eles são maus, existem os bons e os maus, o que é que você acha, né? A mídia, o cinema, sempre coloca, né, filmes, né, Independence Day, filmes que mostram os extraterrestres querendo vir invadir a Terra, né, e essa coisa toda, mas que na realidade essa informação era totalmente equivocada. Por quê? Porque como eles têm a tecnologia mais avançada que a nossa, se de fato eles quisessem invadir a Terra e nos dominar, eles já teriam feito isso há muito tempo. Eles não iam fazer agora. Eles não iam esperar, por exemplo, a gente ter armas nucleares para poder nos invadir, para a gente reagir. Eles iam invadir a gente bem antes, né? Eles têm a tecnologia muito mais avançada, então eles estariam esperando o quê, né? Então não tem sentido. Mas quando a gente pesquisa a fundo, nós descobrimos que espiritualidade superior, espiritualidade de luz, seres de luz, mestres ascensionados, fraternidade branca, com o nome que você queira chamar, anjos e extraterrestres, são a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa, ou seja, são seres de um nível não só intelectual mais avançado que o nosso, mas também a nível de moralidade, de bondade, de generosidade, de caridade. A maioria deles. A gente pode chamar esses seres que estão no nível de consciência muito mais avançada que a nossa, dos seres da Confederação Intergaláctica. Existem várias raças. Mas existem extraterrestres maus, digamos, né? Existem sim. Mas esses seres extraterrestres maus, eles recebem um controle muito grande da Confederação Galáctica. Eles só conseguem agir em determinadas pessoas que têm, digamos, um karma ou energia kármica a ser liberada. Para fazer uma comparação mais simples, é como um assaltante, né? Então, de repente, o assaltante ele não pode chegar e assaltar qualquer pessoa, como a gente imagina que é. Ele vai assaltar aquela pessoa que esteja numa frequência relativamente baixa, talvez na frequência do medo, da mágoa, ou a pessoa que tem algum débito de uma vida anterior, de um karma, e aí a frequência junta e ele assalta exatamente aquela pessoa. Mas se você estiver andando na rua, você que está aqui me assistindo, e você tiver uma vibração muito alta, uma vibração de amor, de gratidão, de alegria, de pensamentos positivos, de perdão, de caridade, de fazer o bem, o que é que acontece? Não tem assaltante nenhum que vá lhe assaltar e também não tem nenhuma nave extraterrestre que vai lhe abduzir, é impossível, né? É como diz o Salmo 91, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não se aproximará de ti. Então, fazendo essa ressalva de que a maioria dos extraterrestres aqui na Terra, eles são de um nível superior, né, um nível muito mais avançado, a gente vai falar agora sobre intervenção. E aí também existem, já que a gente falou do mal, né, no plano astral, existem realmente os extraterrestres, alguns extraterrestres que foram exilados da Terra e que estão, digamos, abaixo da superfície da Terra. Os católicos dizem que abaixo da superfície da Terra fica o inferno. Tem sentido isso que eles falam. Por quê? Porque abaixo da superfície da Terra, no plano astral, realmente existem áreas muito densas, né? Áreas muito trevosas, e tem esses extraterrestres do mal também, que são os draconianos. Mas eles não determinam, eles apenas influenciam. Então você sofre dois tipos de influências. Você que está me assistindo. A todo tempo, 24 horas por dia, desde quando você acorda, que você vai escovar os dentes, você está sendo influenciado por duas forças extraterrestres. Uma que está no comando do planeta, nos níveis superiores de vibração,
e outra que está no nível mais inferior do planeta, né? Fica até o final do vídeo que eu vou lhe ensinar como você sintonizar com a luz em vez das trevas e como você receber exatamente essa intervenção do reino da luz. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. Ok, Fernando, você falou muito, mas se estourar uma guerra, aí os extraterrestres vão poder intervir ou não? Se o Vladimir Putin resolver apertar o botão lá, e aí? Vai ter intervenção ou não vai? Né? Essa é a grande pergunta que não quer calar. E aí, de uma forma muito simples, eu posso dizer a você que sim, eles intervêm. Mas sendo que não é da forma como você imagina. Porque os seres da luz, né, tanto os anjos, extraterrestres, Maria de Nazaré, Jesus, Buda, quem você queira chamar, Espírito Santo, todos esses seres de luz, eles não passam por cima do livre-arbítrio da gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então eles não vão impor uma intervenção como se fosse um país superior com a tecnologia maior que interviesse no país indígena, né? Um país de índios. Não é assim que acontece. Como é que é essa intervenção? Na realidade, essa intervenção já está acontecendo. Como é que ela está acontecendo? De várias maneiras. A primeira grande intervenção, eu vou falar 3 intervenções aqui. 3 intervenções que já estão acontecendo nesse momento. Então fica até o final do vídeo para você saber que isso interessa muito a você. Bom, a primeira intervenção está nos seus filhos e netos. Dá uma olhada nos seus filhos e netos e veja como eles são diferentes. Principalmente os filhos e netos pequenos. O que está acontecendo? No livro A Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele relata que já está acontecendo milhões de reencarnações em massa de seres das Pleiades, da estrela, próxima à estrela de Alcione, que são seres muito mais avançados que a Terra. Boa parte deles vem em missão. Alguns vêm exilados de lá, mas boa parte vem em missão. Mas mesmo os exilados, eles têm um nível de consciência muito mais avançado que a nossa. Um nível de moralidade muito mais avançado. E eles estão reencarnando em massa na Terra. Essa raça dos Pleiadianos, né, de Alcione, e mais outras 4 raças. Eu não vou falar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Mas aí talvez você diga, Fernando, mas peraí, isso é muita viagem, né? Quer dizer, você está dizendo que os extraterrestres estão reencarnando, estão nascendo entre nós. Isso aí é um negócio muito viajado. Mas observe na prática, observe seus filhos e netos, o comportamento deles. Veja aí, comente aí embaixo o que é que você acha. Porque, veja só, se você olhar uma criança pequena, você vai perceber que uma criança que nasceu do ano de 2000 para cá, ela é muito, 2010 para cá, 2015 para cá, ela é muito mais inteligente, muito mais afetuosa do que as crianças, por exemplo, da década de 80, né, da década de 90. Naquela época, né, na década de 80, 90 do século passado, você pegava uma criança, a criança estava no braço, você ia pegar, a criança estranhava, chorava, era aquela criança mais irritadiça, né, aquela criança só queria ficar com os pais, né, não queria contato com o estranho. Essas crianças de hoje em dia, normalmente você se aproxima delas, você não precisa nem fazer nada, ela se joga no seu braço, né? É aquela criança que se joga no seu braço, aquela criança afetuosa, extremamente inteligente. Basta você olhar no YouTube, dar uma circulada no YouTube, você vai ver a quantidade imensa de vídeos que tem de crianças altamente inteligentes, inclusive algumas até aqui no Brasil também, na China, no Brasil, no Japão. Crianças que tocam instrumentos, crianças que falam várias línguas, crianças que têm conceitos mais elevados, como por exemplo não comer animais, né, não comer carne de animais. Então crianças que são verdadeiros mentores espirituais mirins, né, dando verdadeiras lições aos pais sobre não comer carne, sobre não ter violência, né, com um nível de moralidade surpreendentemente mais elevado. Então essas crianças, elas estão nascendo na Terra agora, preparando a transição planetária para o futuro. Então essa é a primeira intervenção extraterrestre, reencarnação em massa dessas crianças de luz, né, que está acontecendo já faz algum tempo.
A segunda intervenção extraterrestre é exatamente aquilo que o professor Laércio Fonseca chama de subrotinas. O que é isso? Antes de falar das subrotinas, eu vou falar sobre uma coisa interessante também. Os extraterrestres, a Terra, ela vai entrar no período de transição. Em 2057, você vai poder se comunicar. Veja só o que eu estou falando aqui. Preste atenção. Você vai poder se comunicar com as pessoas que já faleceram, as pessoas que estão no plano astral, através de televisão, de computador, de celular. E você vai poder se comunicar com seres de outras raças também. Vai ser aberto na Terra tanto o canal com o plano espiritual, como o canal com os extraterrestres. Como eu falei no início desse vídeo, na realidade uma coisa e outra é a mesma coisa, né? Então você vai poder ter comunicação com extraterrestres, com seres espirituais, com tudo. Com o seu parente que já morreu, que você pensa que morreu, mas continua vivo, só está invisível a você, vai se tornar visível através de aparelhos eletrônicos. Isso já vai acontecer em 2057, segundo Chico Xavier. Se você quiser dar uma olhada lá em data limite. Bom, o que é que vai acontecer? Os extraterrestres, como você bem sabe, eles têm formas físicas diferentes. Então, como é que a gente sabe disso? Doutora Gilda Moura é uma psiquiatra muito conhecida nos meios ufológicos, e ela conta que está havendo abduções, e nas abduções atuais mais recentes, está havendo um fenômeno que antes não acontecia. As pessoas, elas descrevem no disco voador, quando as pessoas são abduzidas, elas descrevem várias raças de extraterrestres. Então não só tem os greys, não só tem aquele tipo cinza. Tem o nórdico também, tem aquele tipo que é loiro, de olhos azuis e tudo, né? Muito bonito, humano, bem parecido com a gente, que passaria totalmente despercebido numa festa de aniversário, na rua, né? A gente podia se encontrar com ele cara a cara e a gente não ia achar que era um terráqueo também, né? Então tem esse tipo mais evoluído, assim, digamos, mais bonito, né? No nosso ponto de vista, né? Porque um grey, eu acho que ele deve olhar pra gente e dizer, meu Deus, que ser mais feio, né? Porque para eles o padrão de beleza é outro, é o deles, né? Então tem os greys, tem os reptilianos, tem os insectoides, tem vários tipos de raças que as pessoas, quando são abduzidas, elas já percebem no disco voador seres de várias raças, como Guerra nas Estrelas. Se você já assistiu Guerra nas Estrelas, você vai ver que aparecem seres de todo tipo de raça lá, né? Steven Spielberg, Guerra nas Estrelas não tem nada de ficção. É tudo menos a ficção, tudo aquilo ali é real, né? É uma verdade. O Steven Spielberg ele conseguiu intuir e meio que canalizar toda essa informação pra gente. Talvez a história não seja exatamente da forma como ele está contando, mas a presença de várias raças, do polimorfismo, né, de várias formas, é comum, né? É muito comum. Então, o que está acontecendo? Qual é a segunda forma de intervenção? Veja, a primeira eu já falei, reencarnação em massa, crianças muito mais inteligentes, né? Eu, quando estudei neonatologia, neonatologia, a gente via o desenvolvimento da criança, a criança demorava 2 meses, a criança nascia, demorava 2 meses só para mexer com a mão. Hoje em dia a criança já sai mexendo mão, pé, perna, já nasce com o olho aberto, já nasce interagindo, não é verdade? Quer dizer, a criança ela se desenvolve muito mais rápido. Então, essa é a primeira forma, a reencarnação em massa nos nossos filhos e netos. A segunda forma é a abdução. Você já foi abduzido, posso lhe garantir. Talvez você diga assim, peraí, Fernando, que loucura é essa? Eu nunca fui abduzido. Foi, né? A maioria das abduções, elas estão acontecendo agora no plano astral. Não é mais fisicamente, como era antigamente. São raras as abduções físicas. Agora, o que é que acontece? Você vai dormir e o seu corpo, quando você dorme, o seu espírito ele é levado para dentro de uma espaçonave e lá você interage com seres de luz, seres extraterrestres e também com pessoas desencarnadas também, com espíritos, mas com extraterrestres, com tudo junto, é uma salada. Então você tem essas abduções, eu já tive várias, em outro momento eu conto para vocês, porque senão vai ficar longo esse vídeo. Mas em outro momento eu conto algumas histórias para vocês. Bom, então a segunda forma de intervenção são as abduções. E por que os extraterrestres abduzem,
né, as pessoas à noite, quando elas dormem? Porque eles querem o quê? Querem controlar? Não querem nada, eles não querem controlar nem nada, não. O que eles querem é preparar o nosso psiquismo para a gente se acostumando, né, com raças diferentes, né, onde vai chegar um momento onde eles vão se apresentar no plano físico mesmo, mas agora, no momento, não dá para eles fazerem isso por causa de nós. Como é que a gente ia reagir? Imagina você, se nós, terráqueos, a gente tem preconceito com cor da pele. Eu tenho a pele branca, aí de repente alguma pessoa tem a pele um pouco mais escura, aí uma pessoa de pele branca tem preconceito com a pele negra, aí uma pessoa de pele branca tem preconceito com a pele amarela, dos asiáticos, dos chineses, e vice-versa. Então, assim, se a gente tem preconceito com cor de pele, imagina a gente interagir, digamos, com um reptiliano, com um ser de outra espécie totalmente diferente, com um grey, com um insectoide, e explodir nossa cabeça, né? Então, o que é que eles fazem? Para não nos assustar, eles estão fazendo a preparação aos poucos. Quando a gente dorme, a gente vai interagindo com essas outras raças, eles vão preparando, vão fazendo essa intervenção, essa acomodação. O número de avistamentos de discos voadores também está aumentando, né? E também no cinema, né? Se você olhar desenho animado, comece a assistir mais desenho animado, você vai ficar impressionado. A maioria dos desenhos animados hoje em dia mostram seres de formas diferentes, lógico, com nomes engraçados, Zootopia, aí uma sociedade onde tem o leão, os animais todos dotados de consciência, de inteligência, a ovelha, né? Zootopia, acho que você já deve ter assistido, né? Os Trolls, aí são seres diferentes, né? Com um formato diferente e tudo. Aí a gente diz, ah, mas isso é conto infantil, mas já vai educando as crianças para perceberem que um ser dotado de inteligência não precisa ter necessariamente essa forma humana, ele pode ter várias outras formas. E também existe uma outra forma, né, interessante, quer dizer, através do cinema, através das abduções, através das reencarnações em massa, né? E quando chegar esse momento de interação física, é óbvio que os primeiros a se apresentarem vão ser as formas humanas, feitas a nós, os mais parecidos conosco. Depois que a gente se acostumar com ele, depois de várias décadas e tudo, é que os de forma diferente vão se apresentando, como os greys. Os greys até que a gente já está até meio acostumado com eles, né? Porque eles já fizeram tanta abdução que hoje em dia toda cidade que tem coisa com extraterrestre tem a figura do grey lá, virou sinônimo de extraterrestre, né? Extraterrestre é mais o marciano verdinho do passado, é o grey, né? Com aquele olho grande, acinzentado, etc e tal. Bom, e qual é a terceira forma de intervenção? A terceira forma de intervenção é a seguinte, aí vai responder a pergunta que eu acabei de fazer. Não tem, veja, não tem mais como ter uma terceira guerra mundial com bombas atômicas, etc. Não tem, é impossível. Por quê? Porque os extraterrestres eles estão fazendo um trabalho de desarmar as bombas atômicas. Quem fala isso não sou eu. Tem vários militares norte-americanos que relatam que vários mísseis atômicos estão sendo desativados do nada. A bomba atômica simplesmente não funciona. O míssil cai lá e não acontece nada, né? Então eles estão fazendo esse trabalho de desmontar os armamentos atômicos para que não ocorra uma terceira guerra. Isso tem lógica, né? E você diz, ah, mas Fernando, e o livre-arbítrio da gente? Onde é que está o nosso livre-arbítrio? Bom, o nosso livre-arbítrio está nos 26% da humanidade que já despertou. 26%, e aí esses 26% eles estão entre seres encarnados, que são os 8 bilhões nossos, e os seres desencarnados são 13 bilhões, são 21 bilhões de seres, encarnados e desencarnados, nos dois planos da existência. Desses 21 bilhões, 4 bilhões e poucos, que equivale a 26%, já estão despertos, já foram para a luz. Não tem sentido estourar uma guerra nuclear e prejudicar esses que já despertaram. Por outro lado, nós temos as nossas crianças, que são os extraterrestres reencarnados. Não tem sentido eles virem de Alcione, veja só que falta de organização, né? Eles vêm de Alcione para cá, reencarnam em massa, para depois estourar uma guerra nuclear e acabar com a reencarnação deles. Não é assim que funciona. Então, eles já têm permissão de impedir que alguém aperte o botão. Agora, eles não têm permissão de impedir nossas guerras. Então, guerras locais, como a gente está no momento de transição, ainda vai acontecer. Guerras em alguns países. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está tendo uma guerra agora na Ucrânia, né? Se Deus quiser, vai passar. Mas
Guerras locais vão acontecer, mas uma guerra mundial com destruição do planeta, esqueça, isso não vai acontecer não. Agora vão acontecer alterações geológicas, vai. O planeta está em transformação, vai ficar muito grande para eu falar isso nesse vídeo, ok? Então a resposta para essa pergunta: os extraterrestres intervêm em nossa vida o tempo todo. Quando você dorme, que você vai dormir, eita, tem uma quarta forma de intervenção agora, gente. Não sai do vídeo agora não, que essa é a mais importante, que são as subrotinas. Quando você vai dormir à noite, não só você pode ser abduzido e conversar e ser orientado por extraterrestre de alta luz, de muito amor, de um nível de bondade muito mais elevada, como também você pode simplesmente dormir e receber uma espécie de Wi-Fi. Como assim? O extraterrestre não vai chegar aqui na Terra, chegar numa praça pública e dar uma palestra, no centro de convenções e dar uma palestra para um grupo de pessoas. Eles não são tão primitivos assim, eles usam uma tecnologia muito mais avançada, que é como se fosse uma tecnologia de radiação, o Wi-Fi. Então, assim, eles dão subrotinas onde você começa a modificar seu estilo de vida. Então, vamos supor que você tome a decisão de começar a meditar. Eu vou meditar 5 minutos por dia, beleza. Quando você vai dormir, o seu psiquismo ele recebe essas subrotinas e você começa a meditar 5 minutos, aí depois você começa a meditar 10 minutos, aí depois você começa a fazer yoga, aí depois do nada você decide diminuir a quantidade de carne, aí depois do nada você vai diminuindo a quantidade de açúcar, do nada você vai fazendo exercício, do nada, sem motivo, você começa a fazer trabalho voluntário, visitar creche, visitar abrigo, ou seja, você começa a entrar para a luz, aquilo vai crescendo, porque você vai recebendo essa influenciação, essas ondas eletromagnéticas invisíveis que vão entrando na sua alma e lhe ajudando a lhe transformar. Aí talvez você diga assim: ah, Fernando, mas onde é que está o livre-arbítrio? Bom, o livre-arbítrio existe sempre. Então, se você tomou, é feito uma inércia. Se você tomou a decisão de ir para o caminho da luz, você segue aquele impulso lhe empurrando para frente, né? Feito inércia. Se você pega um carro e você começa a dirigir com o carro, você vai aumentando a velocidade do carro e chega a 100 km por hora, se tiver um muro na frente e você frear o carro bruscamente, o seu corpo, o carro, tudo vai ser jogado para frente, porque você já começou aquele movimento, entendeu? Então, para você receber as subrotinas dos extraterrestres à noite, quando você vai dormir, ou da espiritualidade, lhe indicando para o caminho da luz, lhe movendo para o caminho da luz, você precisa, antes de mais nada, ter a iniciativa de pelo menos começar. Dizer assim: eu vou começar a fazer uma oração aqui, vou começar a visitar um abrigo ali, aí você começa a se mover nessa direção. Bom, tem o outro lado da história também, tem a do mal também. Se você decide fazer alguma coisa negativa, sei lá, assistir filme pornográfico, ou talvez aumentar a quantidade de bebida, começar a beber mais, ou talvez brigar mais com as pessoas, né, agredir as pessoas e tudo, o lado das trevas, os draconianos que estão na Terra, submersos, eles podem implantar chips em você que vai aumentando a sua compulsão, seu vício. Então, se você começa a beber, você tem a vontade de beber cada vez mais. É por isso que eu não bebo nada, que eu me conheço. Eu tenho a tendência a ser compulsivo, então eu não bebo nada, só água de coco, refrigerante, mas eu gosto de um vinhozinho suave, mas não bebo, apesar de gostar. Mas aí, você começa nesse caminho. Se você começar praticando algum vício ou fazendo alguma coisa errada, você vai sentir a necessidade de fazer cada vez mais daquilo. Isso pelo lado das trevas. E pelo lado da luz é a mesma coisa. Se você começa a fazer alguma coisa boa, você vai sendo estimulado cada vez mais a seguir o caminho da luz. Ou seja, é exatamente o que tem no Apocalipse. Eu tinha 15 anos de idade quando eu li essa frase do Apocalipse e eu não conseguia entender quando na frase ele dizia assim, veja que frase enigmática: se você faz o mal, continue praticando o mal. Vê que conselho. Como assim? Mas tem lá no Apocalipse. Se eu não me engano, eu memorizei até o versículo. É capítulo 22, versículo 11. Capítulo 22, versículo 11. Se você pratica o mal, continue praticando. Se você é mal, continue praticando o mal. Se você é imundo, continue imundo. Se você é bom, continue praticando bem. E se você é dedicado a Deus, se dedique mais ainda a Deus. Aí eu olhei assim, com 15 anos, como assim? Muito estranho esse versículo.
Como é que a pessoa está fazendo mal, ele vai aconselhar você a praticar mais o mal. Mas é exatamente isso. Como a gente está na fase de transição, não tem como você ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, você vai pender para um lado ou para o outro. Então, se você ficar em cima do muro e dizer, não, não vou nem para o bem nem para o mal, não existe. Porque qualquer tentativa que você faça para ir para o lado do mal, existe uma série de forças que vão lhe puxar para o lado do mal. É a chamada besta apocalíptica do Apocalipse, que vai lhe puxar para o lado do mal. Ou os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vai lhe puxar para o mal. Que são 3 cavaleiros, na realidade, que um é bom, mas depois eu falo sobre isso. E existe um outro grupo, que é o grupo da luz, que vai lhe puxar para a luz, né? Vai lhe puxar para o bem, né? Então, gente, só resumindo rapidamente os 4 tipos: reencarnação em massa, né? Como é que se diz? Abduções no plano astral quando você está dormindo. Intervenção direta, caso alguém tente apertar o botão, o Vladimir Putin, seja lá quem for, vai apertar o botão não vai funcionar, a bomba atômica, não tem mais como ter guerra mundial, é impossível. E o 4º tipo é exatamente as sub-rotinas. Qual é a mensagem para você? Procura fazer o bem, procura seguir o caminho da luz, que você vai receber um upgrade, vai receber um grande apoio nesse caminho, ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.